pessoal, estamos de volta com mais um Papo Caché. Lechai, família Dani Eskenazi. Estamos aqui pós semanas de vez, após tudo, após mais um pouco tudo. Agora é hora de outros temas, família Dani Eskenazi. Então hoje nós vamos falar: ame ao próximo como a ti mesmo. O que de verdade isso quer dizer, Rabino Dani Eskenazi? Sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Avenida Jérica 321. 11º andar, que nos cede os seus estúdios, para que a gente possa fazer o nosso podcast. Eu sou Renato. E nós vamos falar hoje: ame ao próximo como a ti mesmo. Dani, há muitas dúvidas sobre esse tema. Vou falar a verdade que é difícil entender o que isso de fato quer dizer, o que significa se amar o próximo como a ti mesmo. É um tema super gigante, porque até outras religiões também falam disso, não é só nosso isso, né? E vamos ver aí por onde você vai abordar esse tema, que é um tema que me interessa, Rabino Dani, porque realmente entender isso, acho que é entender o cerne da vida. O que é realmente amar o próximo como a ti mesmo e respeitar as pessoas, enfim, vamos entender isso aí. Rabino Dani, fique à vontade, finge que o podcast é seu e fala na versão 4.0 sobre ame o próximo como a ti mesmo. E eu vou depois falando aqui qualquer coisa. Vamos entrar no tema, obviamente. Faz parte de um dos preceitos dos mandamentos bíblicos, né, que a Torá nos outorgou antes que Moisés trouxe através do Sinai. Faz parte dos 613 preceitos, faz parte um dos 248 positivos, onde a Bíblia diz claramente que você deve amar o próximo como a ti mesmo. Uma frase então de 3.000 anos. 3.336 anos. 3.336 anos. Para ser mais preciso. Exato. Então, nós estamos falando aí uma coisa bem antiga que a gente precisa compreender. A gente precisa compreender algumas coisas. Os conceitos de amar, primeira coisa, o que quer dizer amor, né, que a Bíblia está exigindo. Né? Precisamos entender como é possível uma pessoa amar outro como a si mesmo. Como a si mesmo? Isso precisa entender se é cabível isso, se a Bíblia está mandando, é porque é cabível. E precisamos entender mais que tudo como pode a Bíblia mandar eu dominar um instinto chamado amor. Eu entendo, faça o bem, eu vou fazer o bem, etc. Agora, amar, você pode mandar alguém amar alguém, e quando está falando do próximo. Está falando do próximo. O que quer dizer próximo? Qual a definição de próximo? Então tem muita coisa para explorar aí para a gente entender esse preceito. Tem pessoas que queriam explicar que talvez o próximo, para ser mais fácil esse conceito de amar alguém, é uma pessoa próxima de você. E não todo próximo, qualquer um. Próximo significa a pessoa que é do teu métier, a pessoa do teu amigo, que torce igual, é do teu time, é da tua pegada, é a pessoa que está mais ou menos junto contigo, que não vai te criticar, a pessoa que você sai, etc. Talvez esse é o próximo que a Bíblia fala. Mas a gente não pode dizer, não podemos interpretar dessa maneira, porque a Bíblia diz nos 10 mandamentos que você não deve cobiçar a mulher do próximo. Aí você não vai falar que é só do próximo, que é da mulher do outro você pode. Então, quando a Bíblia fala próximo, está falando de todo e qualquer outra pessoa. Não é só próximo e depois do próximo pode. Depois do próximo pode. Tá depois do próximo, tá antes do próximo. Não, próximo aqui significa todo mundo. Claro. Né? E a gente precisa realmente entender esse conceito. Porque como pode se exigir um sentimento? Eu entendo, na hora da ação, faça o bem, então você tem que se controlar de não fazer o mal, etc. Agora, exigir que eu sinta algo por alguém, e não é por alguém, é por todos. É mais difícil. E que eu ame todos. Quer dizer, é uma coisa realmente muito difícil da gente compreender o que está escrito aí. Tá? E realmente, se você for olhar de um aspecto físico, tá? É muito mais complicado ainda, porque a gente sabe que até uma música popular dos MPBs, eu me amo, eu me adoro, não consigo viver sem mim, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Quer dizer, a pessoa não tem algo maior que você ama além de si mesmo. E nunca você vai amar alguém como a você mesmo. Sempre você vai vir antes.
E até em situações caóticas, onde você precisa salvar uma vida, a tua primeira também. Aliás, também a Torá fala isso, né? Que na primeira você tem que salvar você. Isso. Você salvar o próximo. E a ideia é que a Bíblia diz, quer dizer, os comentaristas falam, quem diz que o sangue do outro é mais vermelho que o meu? Entendeu? Quer dizer, você tem... E a Bíblia, a gente sabe, a nossa religião, sai do princípio e viverás por ela, e não e morrerás por ela. Então é muito importante isso. Então a gente abre mão de todos os preceitos bíblicos quando o tema é salvar vida. Mas voltando no tema original, quer dizer, o amor, então a gente se ama mais que ninguém. Quer dizer, cada um nesse aspecto é um narcisista, no sentido que não existe alguém ou algo maior, um amor maior que você tem de si mesmo, que não sobrepõe a qualquer outra. Então, eu até entendo, vai, que você vai me falar para mim, amar o outro, mas não como a si mesmo. Se como a si mesmo também está muito difícil de entender, sabe? Quando a gente sai desse... A gente é até difícil de entender como a gente vai amar a gente mesmo. Até isso é difícil, né? É entender como a gente ama a gente mesmo. Às vezes a gente fala... Porque falam, né? Isso é outra coisa que fala muito. Você tem que se amar primeiro. O que quer dizer amar primeiro? O que de verdade isso quer dizer? E é verdade. Eu tenho que ser egoísta e zoar com todo mundo? Quer dizer, se a minha vida tá boa para mim, então pro resto se lixe? É difícil, né? É outra coisa complexa. Sim. Então, quer dizer, esse conceito do amor, também, o conceito do amor, a gente definitivamente não pode dizer que é aquilo que Hollywood nos mostra, que é o amor, entendeu? Principalmente o conceito do amor básico significa, de novo, quando a pessoa ela olha a si como um todo, e como tudo e como todo. E a gente se pergunta diversas vezes isso. Na verdade, será que você ama alguém ou você ama a si mesmo? Você só gosta dele porque ele está sendo por você. A gente falou aqui já. Isso, quer dizer, esse conceito é muito importante da gente abordar, porque o tema é amor, então o conteúdo é esse. Então a gente precisa lembrar desse aspecto, que o amor concede verdadeiramente naquilo que você pode ser para o outro, e não aquilo que você vai receber para o outro. Entendeu? Porque senão você só está vendo a si próprio. E você, enquanto o outro te serve, você gosta dele. A gente pisou no pé, você não gosta mais dele. Então você nunca gostou dele, você sempre gostou de si. Eu te trouxe aquele famoso exemplo. Esse exemplo, depende da versão do exemplo, né? Tem versão 33 desse exemplo, que diz que certa vez os pescadores, eles foram lá e pescaram um baita da peixe. Eles falaram, e agora o que a gente vai fazer com esse peixe? Quem vai comprar? Esse peixe aí custa mais de R$1.000, no tamanho do peso. Quem vai comprar isso? Eles falaram, olha, vamos lá, entrega para o rei, que dizem que o rei ama peixe. Falaram, o rei ama peixe. Então pegaram o peixe, colocaram, deixaram um peixe grande, estavam lá ainda, sabe, no barco ainda. Os peixes no barco, eles ficam sob água ainda, para poder ficar fresco, etc. E o peixe que foi pego, ele estava morrendo de medo. Mas quando ele escutou que o rei ama peixe, ele ficou feliz da vida. Pô, o rei ama, o rei, ainda vou na casa do rei. Então o peixe falou lá, eu devo ir lá no maior aquário que existe, não sei porque o rei ama peixe. Eles falaram, olha, vamos realmente oferecer. E chegaram com o tal do peixe na casa, no palácio, e falaram para a rainha, falaram, olha, nós achamos esse peixe, sabemos que o rei gosta de peixe, será que ele vai... Falou, que peixe maravilhoso, ele vai amar, que coisa linda. Ele ficou mais feliz ainda. E chegaram e levaram lá para a casa do rei. E quando chegaram na casa do rei, que ele ia virar sushi. colocaram lá ele na mesa e começaram a cortar, iam cortar ele. Ele falou, calma aí, vocês falaram que você me ama. Ele chegou à conclusão, o peixe, que na verdade ninguém amava ele. E sim, você ama a si mesmo. Você gosta do peixe. Se você gosta do peixe, deixa ele viver. Você gosta do peixe, você gosta de você mesmo. E o peixe está saciando até a vontade. Então, esse conceito de amar é um conceito diferente. Esse é um conceito diferente. Agora, é importante esses exemplos para poder ilustrar que o amor que às vezes a gente tem pelo outro nunca foi pelo outro. O amor é um egocêntrico, aquilo que é o amor. De novo, eu me amo. Enquanto isso é bom para mim, eu gosto de você. No dia que você vai me falar umas verdades, eu não vou gostar mais de você. Aí eu estou te falando as verdades que eu gosto de você. Entendeu? Eu não concordo. Eu gostei de você quando você era bom comigo, quando você me fazia carinho. Quando você dizia, você não gostou do cara, o cara está te servindo, tá. Essa é a pura verdade, esse conceito. Por isso eu digo, o conceito que a gente vê de amor, que vídeos mostram, ou que novelas mostram, ou que a televisão mostra, o conceito de amor de estar próximo, isso não é um conceito verdadeiro, e você sabe, na área de divórcio. Sim. E eu estou vendo que tem
que casais, na verdade, eles não têm a noção verdadeira de o que é a definição de amor, porque, de novo, todo relacionamento que você tem com alguém, você só está olhando se ele está sendo bom para você, quer dizer, você nunca gostou dele, você gosta de você. E o dia que ele for fazer alguma coisa que não está, de repente você não gosta mais dele, ué, você nunca gostou dele, ele está te servindo. Então esse conceito de amor definitivamente não é o conceito verdadeiro e real do amor, porque aquela pessoa que se ama de verdade é aquela pessoa que você vai fazer tudo por ela. E não por você. E quando você tem um filho que você gosta de alguém, você vai lá, você quer dar, e você quer... Por quê? Oi? É difícil, é um conceito difícil. Por que é difícil? Porque é sempre você primeiro. Claro, você é o primeiro de tudo, e outra, ela tem que ter confiança, você tem... E às vezes a gente se engana, porque, de novo, esse conceito de dar também, você pode estar dando com interesses próprios. Verdade? Isso também é uma questão. Tá entendendo? Isso é uma questão. Então, só para poder entrar numa área um pouquinho diferente, porque senão a gente nunca vai conseguir elaborar esse assunto, e o tempo também é escasso, para a gente só jogar itens, as ideias. Nós temos o autor, do fundador do Hassidismo Chabad, que é o primeiro rebbe do movimento Chabad, e ele escreveu um livro, que é o básico do Hassidismo Chabad, que é o Tânia, mais conhecido como Tânia. E quando ele escreveu o livro Tânia, tinha um capítulo na primeira versão que não constava nele. E esse capítulo depois ele inseriu numa próxima versão e colocou esse capítulo no capítulo 32. E esse capítulo 32 fala sobre amor ao próximo como a ti mesmo. E ele quis colocar no capítulo 32 que o valor numérico 32 é coração. Ele inseriu um capítulo que não existia na obra, no 32, que fala sobre amor ao próximo como a si mesmo. E ali ele fala um conceito que é importante a gente explorar, e você vai entender isso muito bem. Ele diz que realmente, olhando pelo físico, é impossível de você chegar ao amor do outro como a você mesmo. Porque o outro é uma outra entidade. Fisicamente nós somos duas pessoas distintas e separadas. Eu tenho os meus interesses, você tem os seus interesses. Você tem a tua configuração, eu tenho a minha configuração. E é muito difícil, quando a gente se sente dois, de eu gostar de você como eu gosto de mim. É muito difícil, quando a gente olha a carcaça. Diz o Rebbe, para a gente chegar num conceito verdadeiro de amar o próximo como a si mesmo, eu preciso entender que não tem próximo, só tem a mim mesmo. E isso só vai acontecer quando eu vou olhar pelo espírito e não pela matéria. Quando eu entendo que as nossas almas são irmãs e têm a mesma origem, e eu vou amar não o físico que me traz tendências e diferenças um do outro. Eu vou entender o seu verdadeiro ser, o seu espírito, a sua energia que lhe dá vida, e sei que a tua energia que lhe dá vida é a mesma que a minha. Nós somos irmãos de uma mesma fonte, então nós somos a mesma energia. E por sermos a mesma energia, então, quando eu me amo, eu te amo também, porque estamos no mesmo barco. Só é cabível de você chegar a este preceito bíblico real e verdadeiro, de amar o próximo como a si mesmo, se você entende que o outro não é outro, além de você expandir. E isto é um conceito complexo da gente chegar lá. Porém, se você for ver na história, cabe aqui, você joga ideia, depois a gente debate sobre isso, que acho que é importante. Continua. Eu vou continuar por quê? Por que Não, tá ficando interessante. Por que é importante a gente falar sobre isso? E essa é a nossa origem. Eu digo nós, obviamente, que é um podcast kasher, e nós estamos falando das ideias judaicas sobre o judaísmo. Tá válido. E é válido para todas as nações. Mas esse conceito que eu estou lhe falando, eu vou lhe dar um exemplo que os rebes eles trazem sobre esse preceito. Quando a gente entende que o nosso povo em particular é como se fosse um corpo só, e que cada energia seria cada órgão desse corpo, tá certo? Como se fosse uma entidade per si, mas dentro de um corpo inteiro, tá certo? Quer dizer, nós somos de uma alma, de uma alma como de um corpo só. Quer dizer, seríamos órgãos de um corpo só. Isso, a alma é uma só.
É um pedaço de uma só. Isso, eu acho que nós somos um corpo só. Então, o Tratado de Jerusalém, até a parte revelada da Torá, nos traz o seguinte: o Tratado de Jerusalém falou o seguinte: você já viu uma pessoa que, acidentalmente, a mão direita cortou a mão esquerda? Você já viu uma reação do corpo que a mão esquerda vai começar a bater na direita que você me fez? Não vai, né? Não é porque é a mesma entidade. Tá certo? É a mesma entidade. Veja, você está falando perfeito. Apesar de complexo, O exemplo. perfeito. O exemplo é perfeito. Para pensar, Renato, o que acontece com o povo judeu em particular. Indiferente se você cumpre ou não cumpre. Aquele que te odeia como um todo. Mais uma coisa, Renato. Quando acontece algo com o judeu lá em Belkibiniwat, lá no fim do mundo, como diz o outro, você abre o jornal, você sente por ele. Porque você sente por ele, você nunca viu ele. Por quê? Porque ele é a tua parte, ele faz parte de você. Porque isso não existe em nenhum povo da Terra. Em nenhum povo da Terra. Você lê que tem tragédia no Rio Grande do Sul. Quanto você sentiu pela tragédia do Rio Grande do Sul? Fala a verdade, você é brasileiro. Você é brasileiro daqui. Não, você sente, mas sente, mas não é É igual, da forma. é igual quando acontece. Por quê que é? Porque realmente a gente compreende que somos parte de um corpo só. E nós temos responsabilidade por todo e qualquer pedacinho da nossa entidade, porque representa a gente. Se é religioso, não é religioso. Se é ateu, não é ateu. Se cumpre ou não cumpre. Se é gay, não é gay. Não importa, cara. É teu irmão e faz parte do teu corpo. E te representa. E se mexerem com ele, ele mexeu com você. Profundamente. Mas eu acho que tem duas coisas aqui, eu sou obrigado a falar uma coisa que da vivência do dia a dia, das coisas que a gente sente, né? Porque você faz essa análise transcendental, transcende o corpo, O que deve essa que deveria ser, que ela não está errada, pelo contrário, eu acho que ela está certíssima. difícil de alcançar. Isso, esse é o ponto para mim. Que no dia a dia, Não, no convívio com as pessoas, você convive com o físico. Sim, e ganância, e eu, você que se ferra, eu quero comprar no negócio, no mercado. Tudo, né? Não é só ganância, é tudo, Dani. É o jeito de falar. Eu não gosto daquele cara, é o jeito de falar do cara. Sim, Não é que eu não gosto do cara, que eu vou matar ele. Não é isso. Mas eu não gosto do cara, não gosto do jeito que ele fala, não gosto que ele age, não gosto do jeito que ele atua, não gosto do jeito que ele fala com as pessoas, eu não gosto do jeito. Não gosto do cheiro, não gosto do look do cara, não gosto do look. Eu tô tipo, eu já fui surpreendido na minha vida e eu acho isso muito interessante. Porque às vezes você faz essa análise superficial e você não consegue nem pensar em amar, quanto mais qualquer coisa, porque, tipo, a gente cruza, não vou dar nomes, porque não precisa, mas nós temos na nossa comunidade próxima pessoas que você olha e fala assim, que esse cara? Que mesmo? Parece um hippie zoado, tatuado, virado, né? Cara, meu, e o cara é incrível. E o cara é incrível. Então, porque esse primeiro olhar e esse convívio com as pessoas é difícil de você transcender e fazer uma análise aqui em cima. Isso. Cara, é muito difícil. Você vai sempre levar para esse lado do contato físico, da conversa, do papo, dos valores externos, do que você põe para fora. É difícil. Eu vou te falar uma coisa. No final desse capítulo que Rebbe traz sobre amor ao próximo, só para você entender e para deixar claro isso que você está falando, está escrito que tem que amar todo mundo, como a ti mesmo. O próximo a gente falou que é o próximo, que é todo próximo. Todo próximo como a mim mesmo. Já é difícil pra caramba. Só vou conseguir se eu olhar que a gente faz parte de uma mesma entidade. Ok. A gente faz uma pergunta. Mas, porém, ele é uma pessoa diferente de mim, ele pensa diferente de mim. E às vezes ele pensa o contrário de mim. E às vezes ele é opositor de mim. E às vezes ele é o rival meu. Então, Neil Rebbe falou o seguinte: o fato de você ter que amar ele não te corta em absoluto de você odiá-lo de uma outra maneira. Isso é louco. Eu entendi o que você falou, mas é louco isso, né? E qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: você tem que amar porque ele é a essência, não. E você simplesmente discorda porque que ele pensa e está tudo bem. Esse está tudo bem, eu acho que é o fundamental aqui. Que a gente já falou em episódios passados, que muito em cima do amor é um tal do respeito.
Tá? A gente está vivendo um período da contagem do homem, que a gente está entre a Páscoa e o Pentecostes, que é a festa do Shavuot. Chama Pentecostes, acho que chama Pentecostes. Mesmo? Se não me engano, depois checa, se não me engano. Isso na É. vida. Que é a festa do 50º dia Sim. que Deus lhe entregou, então o Pentateuco no Monte Sinai. Se eu não me engano, é chamado Pentecostes. Mas Shavuot, para nós é chamado Shavuot. Você sabe. Nas semanas. E nesse período está escrito que morreram os alunos de Rabi Akiva. Por que eles morreram? Rabi Akiva. Porque eles morreram porque eles não tiveram respeito. Para quem não sabe quem era, Rabi Akiva era um rabino extremamente forte, intelectual zérrimo, ensinou 24 mil jovens, tinha escola fortíssima, e uma das bases do ensinamento dele era Amar o próximo como a ti mesmo, diz Rabi Akiva, é uma grande regra da Torá. Assim ele dizia. Ele pregava isso muito, tinha muito forte isso. Ele foi uma pessoa muito simples, ele era descendente de convertidos. O pai dele era convertido, Yosef Hager, o pai dele chamava José, Yosef Hager. Convertido, ele acabou casando com uma mulher extremamente riquíssima, o pai de Zerdu, chamava Rahel, o pai de Zerduel. E depois, e ele era um simples cocheiro desse cara rico, e a mulher viu nele a simplicidade, viu nele uma alma pura. E quis casar com ele. Ele era leigo durante 40 anos. E ele foi estudar. Ele foi estudar durante 12 anos. Ele foi estudar. A mulher, quando ele estava voltando para casa, aí a amiga falou: você não está precisando do teu marido? Eu falei: eu por mim deixava ele estudar mais 12 anos. Ele nem voltou para casa, voltou para estudar mais 12 anos. E ele voltou com 24 mil alunos. E quando ele voltou com 24 mil alunos, imagina, pode. Não só que ele tinha, que eram os alunos dele. Dizem para nós os sábios que toda a lei oral, quer dizer, todas as interpretações dos versículos escritos da Bíblia, que nós chamamos de Talmud, tudo é ensinamentos de Rabi Akiva. Tudo é os alunos de Rabi Akiva conforme os ensinamentos. Você imagina a grandeza desse homem. E ele falou que amar o próximo como a ti mesmo é uma grande regra da Torá. E 24 mil alunos deles morreram nesse período porque eles não tinham respeito um pelo outro. É a pergunta clássica que perguntaram lá nos nossos sábios: como é que pode ser? Se eles são alunos de Rabi Akiva e nem o slogan de Rabi Akiva eles cumpriram. Que alunos eles eram? Que alunos eles eram se o mestre deles amava o próximo como a ti mesmo? E durante a vida dele, ele realmente amava o próximo como a ti mesmo em todo passo da vida dele. Imagina, está escrito que uma vez um aluno dele, o Talmud conta num determinado local que o aluno dele estava doente. Que é 24 mil. Um aluno está doente? Ele perguntou por que aquele aluno não veio. Ele falou: ele está doente em casa. Eu falei: eu vou lá visitá-lo. O grande mestre vai visitar o aluno que está doente em casa. Eu não lembro quando foi o último professor que me veio visitar em casa. Se veio, bom, nunca veio. Aquilo, o mestre de 24 horas para mostrar o amor que ele tinha. Ele foi lá, encontrou o cara jogado, abriu a janela, varreu a casa, jogou água na parede para poder entrar para a área, etc. Quer dizer, mostra o amor que ele tinha para as pessoas de uma maneira incrível. E os alunos dele morreram porque não respeitavam um ao outro. Então, a explicação que diz não dá certo que eles morreram porque não amavam um ao outro. Eles amavam demasiadamente um ao outro. E é esse conceito do amor que eles tinham, o que faltava para eles era o respeito. O que quer dizer o amor que eles tinham um amor tanto para o outro que eles não queriam que o outro falhasse. E quando você escuta uma aula, você tem duas interpretações. Às vezes você escutou X e escuta Y. Quem tem razão? Você briga que você escutou que o outro falou Y, eu brigo que quer X. Se eu não gosto de você, mas não estou nem aí com você, deixa ele pensar o que ele quer. Mas não, se eu te amo, eu não vou deixar você errar. O tal do amor sufoca, eu vou falar de jeito nenhum. Então eles tinham um amor excessivo, eles não tinham respeito. Deixa o outro ter outra opinião. Então o respeito é um nível acima. É um nível acima do amor. E a gente já abordou em outra procura aí, para achar lá para trás. Sim, lá a gente fala bastante sobre respeito. É que isso é muito importante a gente falar do amor e respeito. Então esses dois conceitos é muito importante, porque senão um sufoca o outro. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte: para realmente chegar nesse nível de amor como a ti mesmo, meu amigo, com os olhos carnais é muito difícil. Agora, o fato de eu gostar de você e eu tenho que te olhar como o mesmo barco, imagina que a gente está no mesmo barco. Um dos alunos de Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, logo mais também está chegando a data dele, Lag BaOmer, data que ele faleceu. E os alunos de Rabi Akiva pararam de falecer nessa data também, que futuramente ia ser uma grande data, a data do falecimento de Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, livro básico da Kabbalah, Rabi Shimon Bar Yochai. Ele deu uma vez um exemplo e falou o seguinte: imagina alguém que estava num barco, ele comprou num navio, ele comprou a entrada dele.
E de repente eu tô escutando pé, 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 pé. Entro lá no quarto, o cara tá com uma picareta lá batendo no casco do quarto dele. Ô, você é louco? O que tá fazendo? Eu falei, não, eu quero fazer um buraco aqui. Eu falei, você é louco? Você vai afundar todo mundo. Eu paguei o quarto meu, vocês se viram. Não funciona assim. Quer dizer, funcionar vai todo mundo pro saco, vai todo mundo afundar. O que eu quero dizer é que no judaísmo entende que nós somos um corpo só, uma alma só. E a gente é responsável por todos os nossos. E se você entende que isso é real, se a gente consegue transcender, que nem você falou, e olhar por esse aspecto, então realmente eu tenho que amar o outro, porque o outro não é o outro é eu. Então a gente é a mesma coisa. Sim. E não importa o que ele estava fazendo em Simchat Torah, se ele estava dançando, se ele está fazendo lá. Não importa. Cara, não importa. Eu acho, vou falar a verdade, né? Eu entendo, assim, a gente falar que esse conceito no judaísmo é forte, está na Torá, e isso não tem o que discutir. Eu acho que o fato de ele estar na Torá, ele vira um conceito universal, na minha opinião, porque a Bíblia é de todos. E na história a Bíblia é de todo mundo, né? A gente já até falou disso, né? 10 mandamentos, os 7 leis de morte, também falamos disso. Sim. Mas eu acho que aqui tem um ponto que é muito importante, assim, porque quando as pessoas querem amar o próximo como a ti mesmo, ou se acima do amor está o respeito, isso é uma coisa que é fato, fundamental para a nossa existência. eu entendo que a gente tem que conseguir ter esse respeito por todo mundo. Porque é isso. Respeite, pelo menos. Se você não consegue me amar, porque o respeito já é uma forma de amor. De uma certa forma, é uma forma de amor. Você respeitar uma outra pessoa que tem as diferenças com você, não deixa de ser uma forma de amor. Concorda? Porque eu te respeito. Se eu te respeito é porque, no mínimo, eu tenho uma consideração em relação a você. Não é concordância. Certo? Respeito não é concordância. Não. Respeito é respeito. Você é quem é você, eu sou quem eu sou, e eu te respeito. Sim. Eu respeito a tua opinião, apesar de ser completamente contrária a ela. Isso, mas o fato de você respeitar, para mim é uma forma, não quer dizer que é amor, mas é uma forma de amar, uma forma de você falar, cara, eu respeito essa pessoa, eu não vou contra, não vou bater, não vou xingar, não vou nada, nós vamos conviver e eu vou respeitar ela do jeito que ela é. Agora, eu acho que a questão de você falar que o amor ao próximo, ele vai ter que vir num nível espiritual, que é isso que você está colocando, eu acho que isso sim faz sentido, também pode ser olhado de uma maneira até mais simples. O que eu quero dizer da maneira mais simples? Eu vou te trazer isso. Sim, posso chegar lá no nível top. Eu vou te trazer no nível mais simples. Conta que o Rabino Nissorsov era um grande Rebbe. Uma vez ele estava andando, voltando da sinagoga, e ele passou por um bar. E lá num bar ele viu 2 bêbados bebedos. E eles estavam conversando, e bebendo, e sorrindo, etc., conversando. Aí, de repente, um fala pro outro, você me ama? Eu te amo. Você me ama mais que tudo, meu amigo. Eu te amo. E se beijando, eu te amo. Aí um falou para ele, se você me ama, me diga o que me falta. Aí o outro travou. Ele disse, o seu Rebbe falou o seguinte, uau. O que é amar o próximo com a ti mesmo? É quando você consegue olhar para o outro e entender o que ele precisa, além de olhar para si mesmo. Perfeito. A gente está acostumado a olhar o que a gente precisa. E a gente não está nem aí porque o outro, a gente vive a nossa vida. O outro ele também tem as necessidades. Será que você é capaz de amar o próximo como a ti mesmo? Ou seja, olhar o outro e entender o que para ele falta, para que ir atrás, para não deixar que ele passe dificuldades, etc., igual você não gostaria de passar dificuldades nesse mesmo momento. Estou trazendo mais real, tá certo? Estou trazendo mais real, mais para a terra, esse conceito. O que quer dizer? Você entende que o outro, você tem que olhar para o outro não como o outro, assim como você. Esse é o conceito do amar. É super difícil. É muito difícil. Muito difícil. Porque o egoísmo vai vir na gente, sempre vai. Sim. O egoísmo não é. Quando a gente fala egoísmo, parece aquele egoísmo. Não, é o egoísmo natural. É o egoísmo natural. Você está morrendo de sede, tem um cara morrendo de sede, primeiro você vai beber tua água. Não é de sacanagem. Você está morrendo de sede, você vai beber água. Ele está com sede, então água. Você já bebeu a sua. Já matou a sua sede. É normal. Eu acho que esse egoísmo tem muito a ver com o cerne da existência do ser humano. O ser humano tem esse egoísmo em si. Tem, né? Não adianta falar que não tem. A gente foi
meio desenvolvido, assim, até, eu acho. Nosso DNA ele tem esse lance de você se alimentar, se tomar o seu banho, botar sua roupa, botar tudo é o seu, 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 tudo é você. Por isso vem a ordem de casar e procurar outra pessoa. Por isso vem a ordem de amar o próximo, onde é para ensinar o homem, olha, veja o outro. Agora, para você entender a necessidade do outro, é importante que você entenda que ele é como se fosse você. Sim. E isso que é difícil da gente enxergar. Porque ele é outro, fisicamente ele é outro. Sim. Ele mora em outro lugar, eu não estou vivendo, eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele quer, etc. Então, você não sabe. Por isso que eu falei, eu acho que se a gente descer para o nível do simples, para o nível do... O que isso, quando for mim, 2.0, o que para mim isso quer dizer? Quer dizer que quando você olha para uma pessoa, você tem que ter um olhar linear teu para a pessoa. Você não está para cima, você não está para baixo, você não está para o lado, você não está para o outro lado. É um olhar linear. As pessoas, no fim da história, Dani, são todas iguais. Sim, cada um do seu jeito, cada um do seu jeito, mas as pessoas são todas iguais. Todas comem, vocês bebem, todas dormem, todas vão no banheiro. Sim. Todo mundo tem as mesmas coisas. No fim da história, todo mundo, na parte carnal, é a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo dizer, olha o complexo aí, como bonito é. O Rebbe anterior do Chabad dizia que ele faleceu em 1950, nos Estados Unidos. Ele é o sogro do último Rebbe. Ele dizia o seguinte: você tem que amar o próximo como a ti mesmo, até a pessoa que você nunca viu na vida. Isso. Então, aí quando você pega, que essa é a base do nosso movimento que manda o chileiro lá para aquele canto, ele não está nem aí, ele está olhando para o que eu posso te servir, que eu posso te ajudar, o que eu posso te fazer. Eu falei, come on. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, daí veio um assunto muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Essa pessoa falou, eu vivo num meio e eu conheço pessoas. Você, conheço ela, você tem amigos, conheço ele, estou aqui, vou conhecendo as pessoas, a gente vai conversando. E a gente vai trocando. Agora, nesse momento, você fala assim, sabe quem é ele? Esse cara aqui, ele é o maior empresário do Brasil. Se eu te apresentar aqui, vamos pôr esse cara. Meu interesse por ele já mudou. Já mudou. Antes ele era só um cara que estava aqui, eu estava adorando ficar com ele, eu estava conversando bobeira, falando do Palmeiras, falando do... qualquer coisa. Agora eu já não quero falar mais disso. Agora quero saber o que você faz, qual é o teu negócio. Os interesses, quando você vai perto da pessoa, muda. Mas, e aí que eu acho que vem o nosso ponto de hoje. A valorização pelo ser humano não pode mudar por causa disso. Isso, nem porque ele é o maior empresário, nem porque ele é o desempregado. Por essência, somos todos iguais. Isso, exato. É difícil pra caramba. Eu vou te falar, difícil. Isso que você falou aconteceu comigo essa semana. Eu estava fazendo um divórcio de uma pessoa, conversando com o cara, tem um cara me falou de você, porque ele acabou de fazer o divórcio da semana, falou para te procurar, falou, que legal, conversa bem, conversa mais, não sei o quê. Conversei com ele de boa, mas assim, tão de boa, cara, ele foi divórcio, etc. Só como conversa com ela. Aí chegou em casa, não sei como, ele perguntou quem se divorciou, falei o nome da pessoa, ele falou, nossa, você sabe quem ele é? Você sabe quem ele é? Aí pra mim, não fez, ainda bem que não fez diferença, porque eu conversei com ele da mesma maneira. Eu acho que isso explica o amor ao próximo. Da maneira simples. Da maneira que é difícil. Da maneira simples e extremamente difícil. É você, de fato, respeitar as pessoas com as diferenças e ter esse olhar para a pessoa no mesmo nível, olhar linear, não importa onde ela esteja. Sim. E eu não estou falando que você não tem que ter medo do cara que, infelizmente, usa crack lá, que está na cracolândia. Claro que tem que ter medo, que tem que ter muita dó desse cara. Ele realmente está num nível humanitário terrível. Mas tem que ter um olhar de humano com essa pessoa. Eu acho que no fim da história, a gente fala uma coisa no judaísmo bem legal. Aí você me corrige se eu estiver falando besteira. Você falou isso para mim também, isso. A gente já foi assunto nosso, de papos nossos, kasher em outros lugares. Você falou para mim, a parte mais importante que eu quero ensinar para os meus filhos, você falou para mim, é que eles sejam mensch. Eles têm que ser mensch. O que é ser mensch no judaísmo? A gente fala, é ser gente. O que quer dizer ser gente? Ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa bacana. Que pergunta, que cumprimenta, que não sei o que, lá. E no fim, eu acho que isso acaba sendo amar o próximo como a ti mesmo. Se você for gente com as pessoas, se você trouxer para o dia a dia esse negócio de você saber conviver com as diferenças, e respeita quem você de repente não gosta. Tá bom, você não gosta tanto do cara, ok, só respeita. Só deixa o cara no canto dele e você no seu e tá tudo certo. E o principal é se sensibilizar pela necessidade do outro. Porque muitas vezes a gente sabe, mas a gente não se interessa e não integra. Entendeu? E aí, puxa vida, se fosse você,
Como é que seria isso? Se fosse com você, o que ia acontecer? Está entendendo? Então, tem uma passagem no Talmud que explica isso, o terceiro Rebbe, ele fala sobre esse conceito do amar o próximo como a ti mesmo. Ele traz uma história conhecida, acho que a gente já falou aqui, vale a pena ver de novo, talvez. Não sei se sim ou se não lembro. Não, manda bala. Ele diz o seguinte, que teve uma vez uma pessoa que quis se converter para o judaísmo. Ele foi procurar os rabinos da época. Ele procurou primeiro um rabino chamado Shammai, que ele era um homem mais severo, mais pavio curto. E ele foi perguntar, rabino, eu quero me converter na condição que você me explica a Bíblia inteira enquanto eu fico num pé só. Quanto tempo você fica num pé só? O rabino, que era mais severo, ele pegou a régua que ele tinha lá mesmo e falou, sai daqui, vai procurar, você acha que eu estou de brincadeira aqui? Vai procurar outro. E ele foi para o Hillel, que era outro contemporâneo da época de Shammai. Na época dos templos ainda, segundo templo. E ele foi procurar esse Hillel, Agadol, o grande sábio Hillel. E fez a mesma pergunta, eu quero me converter na condição. O Hillel falou, pode ficar, fica aí, não pessoal, eu vou lhe explicar. Ele falou o seguinte, amigo, eu vou te explicar o que é toda a ciência divina, toda a Torá. O que para você é odiado, para o próximo não faça. Isto é toda a Bíblia. O resto é a explicação. Vai, estude. Repete devagar para as pessoas poderem captar a frase. Ele disse o seguinte, Madealecha Sani, o que para você é odiado, o que você não gosta que façam com você, não passem para o outro. Isto é toda a ciência divina. O resto que está aqui são explicações. Vai, estude. Mas você quer saber o que é resumido? O que é toda a ciência divina? O que é toda a Bíblia? Toda a Bíblia é que para você é odiado, não faça para o outro. Assim ele falou. E tem muitas questões aí que se fazem, perguntam, fala aí, por que ele falou assim? Por que ele não falou ama o próximo como a ti mesmo, falou numa linguagem negativa? E o que isso tem a ver com os outros preceitos? Por que isso tem a ver com preceitos entre eu e o próximo, mas não entre eu e Deus? Todas aquelas questões que tem. Mas o que ele está querendo dizer é essa base que a gente está falando agora. A gente gosta, eu me amo, eu me adoro. Ninguém melhor que nós mesmos sabemos as nossas falhas. Ninguém é melhor. Eu sei as minhas falhas como ninguém, e você sabe as suas como ninguém. Acontece que o amor que você tem para você mesmo, você encobre as suas falhas. Você está pronto de encobrir para o outro? Você ama o outro como a ti mesmo? O que você não gosta que faz com você? Que revela as tuas falhas, não é? Você não gosta, fica mexericando e fica falando assim, olha ali o que o Renato fez. Sabe o que eu vi o Renato fazer? Você não gosta que ficam contando as tuas falhas. Quando você fazia ela sozinha e ninguém sabia, você continuou a fazer. Beleza. Mas quando o outro viu, você ficou preocupado. Falei, o que mudou? Que o outro viu que ele não me ama como eu me amo. E ele vai contar para todo mundo. Vem o sábio falar, olha, o que você não gosta que faça para você, não faça para o outro. Entendeu? Esse é o conceito do amor ao próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro conceito do amor ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente está disposto a não fazer para o próximo aquilo que a gente não gosta que faz para nós mesmos? Se a gente chega nesse naipe, nesse nível, beleza. Você está cumprindo o preceito do amor. É tão bonito isso. É tão bonito e complexo, bonito. Muito complexo. Mas maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isto significa, ok, se eu vi ele pecar, tudo bem. Eu também peco. Do meu jeito e com as minhas coisas, né? E eu não vou ficar falando para todo mundo, porque eu não gostaria que fizesse isso comigo, então eu não vou fazer isso com ele. Certo? Entendeu? Quer dizer, isso é um nível de como aplicar o amor ao próximo. Se ele falasse, ama o próximo como a ti, você ia pensar, vou dar para ele que eu quero, vou fazer para ele, vou fazer. Não vai fazer. É deixar-me fazer. É muito mais profundo. Claro. É você deixar de ser quem ele é e você respeitar isso e ainda falar, cara, não vou ficar eu aqui tentando criar regras para a vida dele, porque a minha é a certa e a dele é errada. Se você gosta dele, você vai achar um momento para conversar com ele, para não fofocar. Porque quando a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Pô, a gente tem a fofoca da hora, você não vai querer, meu amigo. Você sabe o que aconteceu com fulano? Você até joga, mesmo que às vezes você não fala. Mas se você jogou a ideia, isso já é chamado uma maledicência que você fez. Não é justo você fazer isso com o outro. Então a Bíblia diz, ama o próximo como a ti mesmo. Sabe, seja sincero. E agora eu também fiquei pensando. Não é doido isso? E me veio uma coisa na cabeça. Se você não ama você mesmo, se você é um cara que nem se dá valor,
Se você é um cara que seus valores são fracos, seus valores são egoístas, seus valores são todos virados para você mesmo, é até difícil de entender o que a gente está falando aqui agora. Porque se você não consegue praticar um amor próprio, quanto mais praticar um amor por outra pessoa. Olha só que loucura. Me veio isso na cabeça agora. Porque ame ao próximo como a ti mesmo significa que, no mínimo, você tem que se amar para você poder ter uma análise disso. E esse amor que eu estou falando por si mesmo é você ter valores verdadeiros, minimamente verdadeiros. Você não acha que é normal sair falando mal dos outros? Porque se você acha que é normal sair falando mal dos outros, então beleza. Então, se eu falo mal dos outros, também posso tudo falar. Não tem problema. Só que não é verdade. Né? Então, é engraçado isso, que veio isso agora. Que para você poder amar o próximo como a ti mesmo, também você vai ter que fazer uma auto-reflexão para ver se você é tão perfeito assim. Porque ou se você não é o cara que está baixando a barra, né? Fala, subiu a barra, baixou a barra. Você não está baixando a barra da análise, porque senão você mesmo está tão baixo que a sua análise é baixa. E isso é muito ruim. É muito ruim. Porque o amor como a ti mesmo é, não, mas eu também mato. Se ele matar, beleza. Tem certo. Não tem problema nenhum. Eu atirei em 200 caras, ele pode atirar 200 também, não tem problema. Não, não é verdade. Você não deveria estar atirando em 200 e a sua análise está péssima. Você está fazendo com a barra lá embaixo. Sim. Não é interessante? Eu pensei isso agora. E para você poder saber se você tem condição de amar o próximo por ti mesmo, você tem que fazer uma autoanálise também um pouquinho, para ver como você lida com com a sociedade, com os valores, né, de vidas reais, né, de coisas. Se você respeita a tua mulher, se você respeita teus amigos, se você respeita a sociedade, se você faz isso, né, para poder tirar essa força de você para poder conseguir amar o próximo. Contam histórias assim mais no real, mas que também, vamos dizer, não é receita popular, mas de grandes sábios, que quando aconteceram com eles certas cenas, a gente olha cenas e falava, calma, mas tudo bem, mas é real, aconteceu. O quanto eles realmente sentiam por outro, quando o outro fazia certas coisas erradas por necessidade. Então conta que certa vez um ladrão veio na casa de lá na Polônia, muito tempo atrás, e pegou um candelabro e saiu correndo. Ele sentiu um barulho, ele viu, ele desceu, ele viu que um candelabro tinha embora. O rabino saiu correndo atrás do ladrão, saiu correndo atrás do ladrão, pegou o ladrão, falou, para! Só queria te dizer que é de prata e é duplo, leva esse também. Leva outro, só levou um, leva outro. Veja, muito ao extremo, quer dizer, ele pensou o seguinte, se o cara veio roubar porque ele precisa, coitado, né? Ele precisa, ele tá precisando, eu tenho, não sei o quê, então, olha, sabe da onde? Querendo dizer, ele viu no outro a necessidade que ele tinha, entendeu? Então ele falou o seguinte, pô, se fosse eu gostaria, então, claro, não é uma receita popular, a gente não tá falando o que tem que fazer, Claro que não, né? mas veja até onde vai a cabeça, né? A cabeça de uma pessoa por conta de outro. Conta uma historinha pequena que uma vez aconteceu com o Hafetz Haim, o famoso Hafetz Haim. Hafetz Haim, ele faleceu em 1933. Ele era de uma cidade da Polônia chamada Rodin. Ele chamava Meir Israel Kogan. Esse era o nome do Hafetz Haim. E certa vez ele acolheu uma pessoa que veio pobres vinham lá nessa cidade, ele acolheu, chamou para a sinagoga, ele estava na sinagoga e quando chegou na casa dele para poder comer na refeição festiva da sexta-feira à noite, que é o Shabat, né, na introdução do dia santo judaico. Então, normalmente, quando a gente chega em casa, a gente canta Shalom Aleichem, Meshet Chai, etc. Tem uns ritos que a gente dá boas-vindas aos anjos, louva a esposa, etc. E o Hafetz Haim, esse grande rabino, quando ele chegou na missão, quando ele chegou, quando ele chegou na sexta-feira em casa, imediatamente ele pegou o copo Kiddush, fez o Kiddush e tomou. O homem achou estranho, porque ele havia pulado o trecho das rezas. Aí depois que trouxe o primeiro prato, antes da sopa, o Hafetz Haim pegou o livro e começou a cantar aqueles trechos que se cantam antes do Kiddush. Aí o pobre falou, escuta, rabino, a costume aqui da cidade é assim? Ele falou, não. Falou, por que você fez isso? Ele falou, porque eu vi que você é pobre, chegou e que você estava com fome. Os anjos podem esperar, eles não comem. Eu posso cantar para eles depois. Certo? Quer dizer, você olhar o outro desta maneira, entendeu? Olhar o outro com essa percepção, entendeu? De entender o que o outro precisa, de ser para o outro, entendeu? Isso é um nível
extremamente gigante de amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, ele vê a necessidade do outro e entende como se fosse dele, sabe? Ele sente como, eu vou fazer tudo por você. Então, mesmo pessoas que você não conhece. Eu não conhecia o pobre. Sim. Você tá entendendo? Mas ele faz por ele, porque ele tem sentimentos por ele. Esse é um nível nobríssimo do amar o próximo como a ti mesmo. E é esse o propósito que foi mandado os emissários para todos os cantos do mundo para mexer com Deus, que ele nunca viu na face da terra. E começa um trabalho num lugar onde ele não conhece. Eu ia falar uma coisa. Ou você entendeu? Na feira, na China, você vê que o rabino ele trata com pessoas que nunca mais vai ver na vida. Assim. Não sabe nem quem é. É. Eu ia trazer esse ponto, que uma coisa que o nosso Rebbe ensinou pra gente, ele dava $1 para você ganhar o ato de caridade, né? Para você ganhar o Ele falava, olha, eu vou te dar para você dar em caridade, para você pegar esse ritmo, essa constância de fazer uma benevolência pelas pessoas. Então, acho também a prática do amar ao próximo como a ti mesmo, no nível mais simples, de novo, levando para o nível mais simples, se você pratica no teu dia a dia atos de minimamente entendimento, bondade, ou querer estar perto das pessoas com algum entendimento um pouco mais humano, ou um pouco mais espiritualizado, dessas pessoas que estão ao redor de você, você vai devagarinho também ser uma pessoa que vai ter mais valores e que vai ter mais interesse em fazer pelas pessoas alguma coisa que aquilo que você gostaria que quisessem por você. E isso não é apenas financeiro. Não, pelo contrário. Eu nem estou falando do financeiro. Sim. Estou falando do não é restante apenas, sim. Sim, é um conselho, é uma boa palavra, sabe, carinho de algum jeito. Você escutou o que ele precisou, você foi lá por trás e fez e ajudou, e você fica feliz. Você fica muito mais feliz que você está ajudando uma pessoa, um favor qualquer. Então, o mestre, o fundador do Hassidismo, nasceu em 1698, estamos falando, né, na época de 1700, ele disse o seguinte: uma alma vem para a Terra 70 e 80 anos para fazer um favor material para uma pessoa, e quanto mais um espiritual. Às vezes para fazer está entendendo? Então, ser essa... É curioso que Rebbe, nesse período, ele diz o seguinte: quem pode fazer para poder apressar essa utopia que a gente tanto espera, que é para nós a real era messiânica? Aumentem atos de caridade. Caridade no sentido, faz mais uma coisa boa, e assim a gente combate todo o mal que existe. Assim. Gasta a tua energia. Mas que de fato é real isso, Dani. É real isso. Se você for pegar o que a gente sabe, assim, se fala muito isso, que os traficantes dentro da favela, eles não, tirando as balas que se troca lá dentro, isso realmente é um problema real para a comunidade que vive lá dentro, mas eles gostam dos traficantes, porque os traficantes cuidam da favela. Dizem que cuidam, nunca vivi dentro de uma, mas dizem que cuidam. Que põe escola, ele põe professores para as crianças, eles protegem as pessoas que moram lá, ninguém pode ser assaltado que mora lá dentro, lá que está lá dentro é 100% seguro. Então, assim, e os caras gostam do cara, porque ele tem esse carinho pela comunidade que está do lado dele, mesmo que ele, de fato, é um bandido. Sim. Mesmo que ele sai de lá e mata uma tonelada de pessoas. Mas lá dentro, onde ele pratica atos de caridade, de bom trato, de carinho, as pessoas gostam dele, mesmo sabendo que ele é um bandido. Sim. Não compactuam, com certeza absoluta. Não é que eles falam, não, vai, mata mesmo. Não, tem certeza que eles falam, cara, o cara é tão bom, por que ele precisa matar alguém? Ele devia ser só o bom, ele não precisava matar alguém. Mas ama, né? Porque ele troca, ele devolve. Então a pessoa vai ter um sentimento bom por aquele cara, mesmo ele sendo um cara extremamente mal. Né? É curioso, essa expressão hebraica tem uma maneira, ironicamente falando, a frase hebraica de amar o próximo como a ti mesmo é ve'afta ve'reacha kamocha. Entendeu? Então, uma vez eu vi o Cabino falou, olha, não é ve'afta, não é amar o próximo e que morra o outro, não é que morra, é camorra. Que morra em português, né? Eu amo outro que morra, que ele se ferra. Camorra. É como assim mesmo. Exato. Porque eu acho que, assim, essa troca que você tem condição de fazer no dia a dia com as pessoas, do meu próximo a ti mesmo, mesmo que seja no nível baixo, acho que traz para você uma paz espiritual mesmo. Isso não é papo furado, isso é sério. Traz para você sabe, quando você vê que você ajudou alguém de verdade, quando você vê que você conseguiu fazer alguma coisa por alguém, sim. Quando você viu que faz uma diferença. Sim. Cara, e sim, é difícil. É difícil. Difícil, principalmente tem pessoas mais egoístas do que outras, tem pessoas que olham mais para o seu umbigo do que para outras, tem. Agora, eu acho que você trouxe para a gente hoje, que é entender que o nível que consegue
nivelar, como fala assim, nível que consegue nivelar, é uma redundância, mas não importa. O nível que consegue nivelar a pessoa para ter o amor real é aquela que vai ser buscada num nível espiritual. Quando é a no gente nível- sabe que somos todos oriundos de um mesmo corpo, de um mesmo homem que chama Adão. Somos todos um. Isso, esse eu acho para mim E é a o ponto. humanidade é um. Por isso que eu falei, eu acho que é para a humanidade, isso eu acho que tem, na história do nosso povo tem outras questões. tudo Não, eu bem. digo, sim, que é Mas para a é- humanidade. E você vê isso de uma maneira explícita no Exato. nosso povo. Porque o Exato. cara que odeia um, ele odeia todo. E a nossa sensibilidade que a gente tem por conta de tudo isso foi explorado aqui hoje. Sim, Porque isso faz parte dos nossos livros antigos. exato. Como base. Você pergunta quanto tempo tem a frase? Você É. falou 3.336 36 anos, é. Só quase 4.000 anos, um conceito Isso. Explorado. solicitado por Deus na Bíblia, Isso. que tem 4.000 anos de solicitação. Há 4.000 anos Deus falou, cara, porra, amem aí vocês uns com os outros. Meu, dá uma olhada pro outro com um olhar linear, para de olhar pra cima, que você é um bom, você é um lixo. Não, cara, Isso. bora linearmente tentar viver uma vida Sim. de troca, né? De troca. Não é à toa. Somos instruídos para ser luz para as nações, para todo mundo. Não é para nós. Exato. Gente, as pessoas pensam que a gente não, só que a gente, não é verdade. Entendeu? E a gente vive desta maneira, a nossa estrutura é vivida dessa maneira, e é olhada dessa maneira, e é esperada pelos povos que a gente seja dessa maneira. Sim. E isso realmente é real, é verdadeiro, e a gente sente como uma nação, de uma maneira, o impacto é muito maior. Claro que é. E muitos dos povos veem isso e sentem inveja disso, no bom sentido, falam, vocês são muito unidos, né, etc. Porque a história do mundo nos levou a isso, a nossa cultura é baseada nisso, e a gente é unido em qualquer canto que for. Você sabe que você está, porque você faz parte da mesma causa. Nós, na verdade, eu acho que o povo judeu tem. É incrível. Outro dia, É real. eu falei até para um cara Não isso. é mentira, é verdade. Não, mas assim, eu acho que uma coisa que o povo judeu tem, isso tem, porque que é a história da nossa vida, isso aqui, vou falar agora. Nosso povo, preserva a sua história. Preserva a sua história. Qualquer sinagoga que você entrar tem trilhares de livros, por isso que a gente chama de povo do livro. A gente preserva a nossa história, a gente acredita na nossa história desde o momento zero dela. Não só preserva e, principal, pratica. Pratica, exato. Uns mais, outros menos, uns de um jeito, pratica de outro. Mas essa prática e é que tem essa unidade no povo. Lógico que gera uma unidade. Claro que gera, as pessoas se entendem como judeus, porque, cara, a gente está aqui há 3.336 anos sem mudar nada. Continuamos aqui falando ainda sobre essas mesmas pessoas, acreditando nas mesmas coisas. Uns acreditam mais, outro acredita menos, faz mais, faz menos, mas é o que você falou. A essência, todo mundo sente como se fosse uma só. Porque a gente tem essa nossa história linkada quase 4.000 anos atrás, que é a nossa história do nosso povo, da nossa gente, da nossa... Eu tinha um negócio, eu vi lá na sinagoga agora na China, tinha um negócio muito legal. Eles fizeram várias folhas, não foram eles fizeram, não eram folhas, eram plaquetinhas, sei lá como falar isso, era um papelão duro, com coisa impressa dos dois lados, um papelãozinho doce, tipo uma cartela, vai. Sim. Uma cartela. E uma delas estavam todos os rabinos que existiram, os mais importantes, desde sempre. E aonde eles se sobrepuseram. Então tá a linha do tempo, e aí assim, tem outro, tem outro, que foram se sobrepondo, até hoje. Cara, nunca parou. Nunca se desligou, nunca parou, não teve pausa. Não teve assim, nesse período não sabemos o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu em todos os períodos, sempre tem alguém lá que foi relatando, escrevendo, botando livros, estudos, pessoas. Então, realmente, isso gera uma unidade que muita gente não consegue nem entender, né? E é difícil mesmo. As pessoas nem têm esse link, né? Porque a nossa religião não é baseada na crença, é baseada na ação. E por isso que os preceitos são ativos, né? Então, são envolventes. Muitas das religiões são apenas conceitos, etc. Então, você vai lá, ora, mas não exige ação no dia a dia. E para nós, para escovar o dente tem regra, meu. Para amarrar o sapato. Amarrar o sapato. Para tomar banho, qual parte que você vai. Aliás, o dia que eu fui perguntar para você, qual é a regra da amarrar o sapato? Não me pergunta, você não quer saber, esquece. Um dia vai chegar um dia que te interessa. Isso agora não te interessa. Você não precisa saber disso. Achei muito legal. Mas olha, isso é amar o próximo a ti mesmo. Você não precisa disso agora, cara. Você não vai segurar essa onda. Fica com o que você tem que tá bom demais. Mas é isso.
Agora, eu acho que, assim, vamos dar uma concluída aqui, fechar, nós estamos chegando aos nossos momentos finais, amigo Dani, porque sempre passa muito rápido, o Dani Esquenazi. Quem manda ser tão interessante o nosso programa, aí acaba acontecendo isso. Mas, assim, pra gente falar um fechamento aqui, que eu acho que fica, então, é que o que é amar o próximo com ti mesmo, de verdade, o que isso significa, é fazer uma conexão acima do físico, um pouco acima do físico, Entender que onde somos um. somos um, que a gente tem um corpo único, que a gente não está aqui nem para bater nem para apanhar, e que o respeito tem que estar aí presente para que isso se exercite de uma maneira real, porque a gente não está falando que ninguém tem que concordar com ninguém, a gente só tem que respeitar um ao outro, entender que nós somos uma unidade, que Deus criou almas aí, que estamos todos aqui no mesmo ambiente, e que todos valem a mesma coisa, independente da missão que ele está para fazer aqui embaixo. São missões diferentes, mas cada um são todos eles a mesma essência, a mesma raiz, né? Que você falou, somos todos filhos de Adão, no fim da história todo mundo é uma pessoa só, e a gente tem que ter essa humildade de conseguir olhar para o outro e falar, cara, Entender a necessidade. que eu não gosto que faça aqui, eu não gostaria que fizesse para mim, também não vou fazer para o outro. Isso é fantástico. Que é fantástico, que de fato é fantástico. E é isso, então assim, Rabino Dani, acho que conseguimos colocar aqui nosso tema de hoje, hein? Colocar nosso tema de hoje no ar. Vamos abrir aqui nossa cervejinha, certo? Que a gente vai chegando aqui ao final de mais um Papo Kasher. Vou abrir desse lado. De mais um Papo Kasher. Hoje com o tema amar ao próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer de verdade? Então sabemos aqui que é uma conexão espiritual do que a gente está falando. E na semana que vem, Rabino Dani, teremos mais conteúdo, se Deus quiser, todas as terças-feiras, às 20h30 da noite. Trazemos novos temas todas as terças-feiras, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify. Estamos na beira de 1.000 seguidores no Instagram, Rabino Dani. Indiquem para os inimigos, agora os amigos já foram os amigos. Ame os próximos. Ame os próximos, manda para o inimigo para a gente ter Os mais próximos e os lá. distantes. Mais 2 likes, a gente está em 1.000. Olha só, já somos 1.000 seguidores no Instagram na quarta. Batendo na casa do 1.000. Já somos 1.000? Caramba, prazer, vocês somos 1.000, Rabino Dani. 1.004, Rabino Dani. Quem disse que não, somos 1.004, Rabino Dani. E estaremos de volta, então, na semana que vem, 8h30. Sigam nos Instagrams, YouTubes, Spotify, conteúdos antigos lá, todos disponíveis. Temas que você acha interessante, assista, tem muita coisa legal por lá. Sempre com agradecimento, Rabino Dani, a BSR Coworking. Nossos grandes amigos que ajudam a gente a criar aqui os nossos podcasts. A gente tem aqui esse nosso estúdio, Avenida Angélica 321, 11º andar. Se você precisa de um espaço para trabalhar, aqui é o lugar. BSR Coworking, com a Abraham de Rabino Dani. Manda a bala que vale a pena, beleza? Vemos vocês na semana que vem. Lechaim, Rabino Dani. E vamos para mais uma semana que vem, se Deus quiser.